Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Monique Serenado e vamos a mais uma aula, né, que vai tratar aqui da específica de arte. Então, trouxe algumas questões para vocês, para a gente discutir, para falarmos aqui, né, como essa banca, como a FGV, ela vem cobrando o conteúdo de arte em sua prova, tá? E aí a gente vai trocar uma ideia aqui sobre esses conteúdos, ok? Então, vamos lá? Então, pessoal, eu enviei, né, algumas questões, são 11 questões, e nós vamos discutir elas aqui, tá bom? Vou ler cada uma e vou explicar e mostrar como a gente pode interpretar essas questões, beleza? Então vamos lá. O ensino básico de arte no Brasil enfrenta diversos desafios que impactam a inserção curricular da disciplina, assim como sua permanência nas instituições escolares. Com relação ao ensino de arte em nível básico e seus desafios sociopolíticos, analise itens a seguir. Item 1. Escassez de recurso didático adequado e materiais específicos para a área. 2. Dificuldade de reconhecimento da arte como uma área fundamental do conhecimento. E 3. Limitações no apoio institucional e financeiro para programas voltados à arte. E aí, pessoal, quando a gente lê essa questão, perdão, ela é uma questão muito interpretativa e do que a gente vivencia, né, dentro da nossa área. Então, é interessante a gente sempre, né, prestar atenção em todas as palavras, prestar atenção em todas as formas, né, de como a banca vai cobrar de você. Então, pela análise interpretativa, a gente não precisa nem, a gente não precisa nem, né, citar nenhum teórico aqui para entender, né, para saber, né, da nossa própria vivência que existe essa escassez de recursos didáticos, de materiais específicos para a arte. Tem uma dificuldade enorme de reconhecimento da nossa área, né, uma vez que acham que o ensino de arte ele é simplesmente colocar criança para desenhar ou qualquer um pode fazer aquilo dali, né? Fora a falta de apoio por conta, né, dessa dificuldade de reconhecimento. Então, os três itens, né, eles são verdadeiros. Então, é correto afirmar dos 3 itens. E nada tem a ver com nenhum teórico, nenhuma lei, nada disso. Essa questão, ela fala exatamente da nossa vivência de sala de aula, daquilo que a gente que acaba acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem escassez de recursos, a gente tem dificuldade de reconhecimento, a gente também tem limitações de apoio, né? Até as próprias disciplinas, as outras disciplinas veem a nossa disciplina como algo banal mesmo, né? Então, tem o reconhecimento até dos próprios profissionais que trabalham com a gente de outras áreas, né? Então, a gente vive nessa luta aí, né, pelo reconhecimento da arte. A arte é super importante, nós sabemos que precisa ser feito por profissionais da área, né, que estão ali sempre em busca de melhorar, de trazer, né, a perspectiva do ensino, desse ensino e sabendo o quanto ele é importante, transformador na vida do educando, tá? Então aqui já comecei aqui, né, com essa questão, né, para falar da importância da nossa área, beleza? Então a resposta é 1, 2 e 3, né? Então essa questão da FGV aí, ela é bastante interpretativa, assim como outras questões. Então eu estava analisando as questões da FGV, ou ela é muito técnica, tá? Ela vem com uma bagagem muito técnica, assim, da história da arte ou da teoria da arte, ou ela vem, né, muito relacionada aí à interpretação
da nossa área. Então, e são questões grandes normalmente, né? Maiores do que outras bancas, ok? Não tão grandes, né? Mas elas são um pouco maiores em relação a outras bancas que a gente já conhece. Outra questão aqui, ó, tem um textinho, tá? Que é um textinho da Ana May Barbosa, que é uma teórica, né? Que nós do campo da arte usamos bastante, tá? E eu vou ler aqui para vocês. A câmera digital, geralmente, tem uma definição bastante diferente da câmera fotográfica tradicional, mas proporciona ao aluno trabalhar essa indefinição como elemento artístico tão consistente quanto a definição da câmera tradicional. O scanner pode transferir para o computador tanto uma imagem já impressa quanto a imagem de objetos sobre ele depositados. A imagem reproduzida por fotocópia, Xerox, pode direcionar para um trabalho em que o foco desejado seja o forte contraste, por exemplo. O vídeo coloca a imagem em movimento, podendo esse movimento tanto ser produzido pelo próprio objeto da imagem, quanto pela sequência de tomadas de imagens estáticas. O computador abre as portas para um sem número de capturas de imagem e informações via internet. Então, esse texto é adaptado de Pimentel, tá? Que está lá no livro da Ana May Barbosa, Tecnologias Contemporâneas e o Ensino da Arte. O trecho acima discorre sobre as potencialidades dos recursos tecnológicos para o ensino de arte. No que diz respeito à visualidade, a questão visual, assinale a alternativa que interpreta corretamente o que é afirmado no trecho. Então, mais uma vez, mais uma questão aí que nós vamos utilizar, né, também da interpretação, né, para fazer essa análise. Tá? Então, letra A. Os recursos tecnológicos mais avançados são mais adequados para a utilização do ensino? B. A facilitação propiciada pela internet torna obsoleta a necessidade de educação artística? C. O avanço tecnológico vai no sentido inverso da riqueza da capacidade de expressão? D. Os recursos tecnológicos de cada tipo oferecem possibilidades expressivas únicas? Letra E. As tecnologias analógicas oferecem maiores vantagens estéticas em relação às digitais. Em nenhum momento ela diz isso, né, que um é melhor do que o outro. Ela não diz que um é mais avançado que o outro, né, e nem que um vai ao inverso do outro. E sim que os recursos tecnológicos eles propiciam, né, várias experiências. Então, através desse trecho, a gente consegue entender, interpretar, né? Não preciso saber, né, sobre arte e tecnologia, algo muito profundo para essa questão. E sim, interpretação. É uma interpretação de texto aqui, gente. Então, a Ana May Barbosa quis dizer que os recursos tecnológicos, cada tipo de recurso tecnológico, ele vai proporcionar, vai possibilitar, né, experiências únicas. Então, a resposta correta é a letra D. Né? Os recursos tecnológicos de cada tipo oferecem possibilidades expressivas únicas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo sobre isso? Vou só beber uma água, um minuto. Esse tempo, né, que fica mudando toda hora aí me deixa um pouco nasalada, tá? Por isso que eu estou um pouco assim falando com vocês. Mas vamos lá, galera. Aqui a gente já vai ter, né, uma questão de teoria musical, de educação musical, e ela é uma questão muito técnica, né? Ela é uma questão teórica, tá? Então vamos lá. Émile Jacques da Croze é tido como precursor dos métodos ativos de educação musical, nos quais é enfatizada a participação dos educandos na própria aprendizagem. Assinale a alternativa que descreve corretamente a concepção dalcroziana de ensino de música. Letra A. Os alunos devem estabelecer mentalmente um conhecimento seguro de teoria e notação musical
antes do início da prática e da execução. Mesmo que eu não saiba quem é o Emily, mesmo que eu não saiba nada sobre métodos ativos, tem algumas sentenças, tem alguns itens, né, que acabam, algumas palavras que acabam, a gente acaba cortando, né, da nossa ideia aí, o que pode ser. Então, na hora lá de marcar o X na correta, a gente pode também fazer por eliminação, tá, galera? Então, os alunos devem estabelecer mentalmente conhecimento seguro de teoria e notação musical antes da prática, né? Se eles estão ali com a participação deles e tudo mais, trazendo ali um aprendizado e trocando, eles precisam saber tudo antes, então a gente já eliminaria aí a letra A. Letra B. O ensino de música deve se orientar pelo fato de que a assimilação depende de exercícios de escuta conjugados com o aprendizado corporal. Vamos guardar essa informação. O processo educacional deve ser conduzido de maneira experimental, com base em tentativa e erro e sem recurso a preconcepções teóricas. Então, assim, essa daí estava muito legal. Aí vem aí, sem recurso às preconcepções teóricas, né? Tirando qualquer ligação com a teoria, né? Vamos ver. Letra D. A formação musical deve se concentrar, antes de tudo, no treinamento das competências visuais e mecânicas no trato com os instrumentos. Então, estou falando aí só da parte aí manual, né? Essa parte só de treinar um instrumento. Mas a voz também não é um instrumento, né? Musical. Enfim, né? Vamos pensar em relação a isso aí também. Letra E. A educação musical deve começar por um treinamento do espírito, posto que educa para o envolvimento com a mais sensível das artes. Por que a música é a mais sensível das artes, né? Ia dar problema aí pro pessoal das visuais, problema do teatro, cada um puxa para um lado, da dança, né? Então, é mais complexo em dizer que, né, a música é a da mais sensível, né? Não podemos puxar a sardinha só para o nosso lado. Então, também eliminaria aí a letra E. Ficaria ali, de repente, com a letra C, né? Com a letra B, mas vamos entender do que se trata esse método da educação musical. Então, a metodologia de Emily Jacques Dalcroze, ou metodologia Dalcroze, ela é um método de educação musical que ela vai se basear na integração entre o corpo, o ritmo, a escuta e o movimento. Então, está tudo ali entrosado. Então, a questão corporal, o ritmo, o ouvir, o movimento. Então, tudo isso está junto, né? Então, a gente vai voltar lá na questão para analisar o que fala ali de corpo, o que fala de exercícios conjugados, o que fala de relação, né, de mais de uma prática, né? Então, a gente tem lá, o ensino de música deve se orientar pelo fato de que a assimilação depende de exercícios de escuta conjugados com o aprendizado corporal. Então, vou lá de novo, ó. Corpo, ritmo, escuta e movimento. Então, se a gente lembrar que esse método, quando vai falar desse carinha aí, a gente lembra dessas 4 palavras. Então, eu encontrei corpo, encontrei ritmo, escuta, movimento. Eu vou marcar o X na resposta correta. Beleza, gente? Então, quando a gente vai falar desse método, lembra sempre dessas 4 palavras. Corpo, ritmo musical, escuta e movimento. Corpo, ritmo, música e movimento. Viu o corpo, viu o ritmo, né? Isso já puxa para a escuta, isso já puxa para o movimento. Tudo bem, galera? Então, resposta correta, letra B. O ensino de música deve se orientar pelo fato de que a assimilação depende de exercícios de escuta conjugado com o aprendizado corporal. Ok? Tranquilo? Tudo numa boa? Bora lá. Aqui já vai falar de uma coisa que eu amo, que é desenho infantil, desenho de criança, né?
E antes de falar sobre isso, eu vou dar até algumas sugestões. Não estou, né, sendo patrocinada, não. Eu sempre brinco aqui com vocês com isso. Sugestões de livros que falam sobre, né, as formas. Ó. Eu amo, ó. Dá um print aí na tela. Um sorriso meu também. Formas de pensar o desenho. Eu amo esse livro. Ele é bem legal. Desenvolvimento do grafismo infantil. O desenho infantil. Então, para quem trabalha com criança pequena, ou quer trabalhar, ou quer estudar, né, para concurso, dependendo do concurso, eles vão cobrar muito essa relação do desenho, tá, gente? Então, é duas sugestões aí de livro que eu gosto de usar. Existem outros também, mas esses dois eu tenho aqui. E aí, quando eu vi essa questão, eu lembrei deles, tá? Então, aqui, esse desenho é extraído desse livro, né? Da análise da expressão plástica na pré-escola, de 1979. São garatujas, tá? Garatujas são esses desenhos. Garatujas são esses desenhos iniciais das crianças, né? Ali da primeira infância, de 1 a 4 anos, mais ou menos, tá? São esses desenhos que têm essa estrutura que vai começar no rabisco, né? E depois vai começar a ganhar formas, como se fossem bichinhos, né? Então tem formas geométricas com esses riscos, a gente vai chamar de garatujas. Então é um desenho inicial. Garatujas são desenhos iniciais de crianças, onde não tem ainda um significado por eles estão se expressando ali, estão aprendendo a utilizar dessas ferramentas, né, de lápis, canetinhas, né? Então eles começam do rabisco, de rabiscar, né, lá com pequenininho, de 1 ano, né? Eles vão desenvolvendo isso e até chegar nas garatujas, depois desenhos, né, de corpos, enfim. E as garatujas são esses desenhos sem significado específico, tá? Sem algo simbólico ali, sem querer mostrar algo específico para um adulto ou para quem seja, né? Mas tem esse valor maravilhoso, né, nesse desenvolvimento da criança. Então vamos lá. As crianças costumam produzir em suas primeiras práticas gráficas essa espécie de rabisco ou garatujas. Com relação às garatujas, analise as afirmativas. Com relação às garatujas, analise as afirmativas a seguir. Item 1. São formas de pesquisa e experimentação gestual, ainda sem valor simbólico, mas com intrínseco prazer estético. Item 2. Devem ser logo abandonadas para que a educação artística possa iniciar do zero com as práticas figurativas. Item 3. É preciso acolhê-las no ensino, pois são características de um momento determinado do desenvolvimento infantil. Está correto o que se afirma em. Então, galera, eu acabei de falar, né, que as garatujas são essa experimentação, esse primeiro momento da criança, que ainda não tem um valor, ela não te dá um símbolo, ela não te diz o que é, mas que está todo ali envolvido nesse desenvolvimento do desenho, né, nesse desenvolvimento da sua estética na primeira infância, né? Então, o item 1 está correto, né? Porque está falando sobre isso, que é uma experimentação gestual sem esse valor simbólico, mas com toda essa beleza estética. Eu sou simplesmente apaixonada pelas garatujas. Principalmente quando eles estão super pequenininhos, eles começam a fazer, né? E vai saindo cada vez mais informações figurativas ali. É muito legal. Então, item 1, correto. Item 2, vou descartar logo, né? Que imagina como eu vou abandonar essa coisa maravilhosa que são as garatujas, né? E ir já para o iniciar do zero com práticas figurativas, né? Não tem nada a ver esse item, tá? Número 3, é preciso acolhê-las no ensino, pois são características de um momento determinado do desenvolvimento infantil. Falei isso também, e inclusive está escrito no enunciado, né? Então, resposta correta, 1 e 3. 1 e 3. Apenas 2 elimina, galera. Vamos lá. Percebam só, gente, antes de eu pular para a próxima questão, que as questões da FGV,
elas são técnicas, elas são bem teóricas, mas elas também são interpretativas, né? Então, a gente consegue, às vezes a gente não tem determinado conhecimento, né? Mas, através de algumas palavras, a gente consegue marcar o X no lugar certo. E é isso que a gente quer aqui. Vamos lá. Temos essa imagem aqui. São 3 imagens diferentes, né? Temos aí os garfos, objetos, né? Mexidos aí. Temos o desenho e temos o desenho de outra forma. Vamos ver de quem é. Com seus seus garfos falantes. De 1958, o artista design Bruno Munari, quase não sai. Ele faz o quê, gente? Então, vamos voltar lá na imagem, né? Ele distorce e aí parece que ele faz um alfabeto, parece que está fazendo, né, alguma coisa, né? Tá tentando criar um código visual aí pra gente. Então, vamos ver o que traz essa questão. Letra A. O que o Bruno, o designer, né, ele quis dizer com isso? Letra A. Cria um novo código de linguagem não verbal e enfatiza o caráter anatômico dos objetos de uso do cotidiano? Talvez. Vamos lá. Vamos ver o que podemos trazer de melhor para essa questão. Letra B. Transforma um objeto de uso comum em objeto artístico, explorando sua capacidade de comunicação visual? Pode ser. Letra C. Reafirma a função original do objeto, chamando atenção para a sua funcionalidade? Não, né? Essa aí eu elimino logo, porque a gente não está ali comendo, né? Não está fazendo algo do comum, da função original do garfo. Então, a gente já elimina a letra C. Letra D. Reflete sobre a banalidade dos objetos de uso cotidiano em oposição ao valor dos objetos de arte. Em nenhum momento tem outro objeto de arte ali que possa fazer uma oposição e, né, reflete na banalidade, não. Né, essas palavras aí a gente consegue eliminar da questão. Letra E. Apresenta uma narrativa de fatos anedóticos, tornando os garfos personagens de histórias fantásticas? Não, né? Não está contando nenhuma anedota, algo engraçado, e nem tornando personagem, né, em nenhum momento. Então, vamos voltar na letra A e na letra B? Ele cria um novo código de linguagem não verbal, enfatizando o caráter anatômico dos objetos? Assim, poderia até ser, mas, né, não conseguimos distinguir esse novo código, né? Então, eu eliminaria essa daí. Transforma o objeto de uso comum em objeto artístico, explorando sua capacidade de comunicação visual? Né? Sim, né? Parece até dedos, né? Me lembra até Halloween, tá chegando aí outubro, né? Me mostra, me lembra, me faz ter uma capacidade que são dedos, não são garfos. Então, transforma esse objeto em objeto artístico para trazer essa relação aí com essa comunicação, né? Do que a gente tem do nosso repertório, né? Então, eu marcaria a letra B. Vamos ver se é a letra B? Letra B, tá? Então, a gente vai fazer ali uma análise visual, né? Então, assim, gente, essas questões, elas são, às vezes, complexas por conta de determinadas palavras, né? Então, assim, ela enfatiza o caráter anatômico, né? Dos objetos de uso cotidiano. Então, assim, não está enfatizando o caráter anatômico, até porque o garfo, ele não é tão... Ele não tem essa... Ele não se dobra facilmente, assim, né, no cotidiano. Então, eu eliminaria por conta disso, né? E ele vai explorar, na verdade, ali a sua capacidade de transformar esse objeto em algo visual que lembra outra coisa, tá? Então, assim, questões da FGV, elas, assim, às vezes elas são muito profundas, tá? E outras pessoas podem ter outro tipo de análise aqui, tá? Então, assim, mas vá sempre para melhor sentença, né? Que explica melhor, né, essas análises, beleza? Bom, podemos ir para o próximo? Paul Klee, eu amo Paul Klee.
Falar de Paul Klee, né? Paul Klee é um artista que ele vai usar muito dos elementos visuais, das artes visuais, né? Linha, cores, formas, né? Pontos. Então, ele vai trazer isso para suas obras, tá? E aí tem um textinho aqui que fala o seguinte: Paul Klee explorou as possibilidades de tempo e espaço, geradores da forma e de suas transmutações. Disse que Ingres organizou o repouso. Eu gostaria de, além dos passos, organizar um movimento, afirmou Klee em sua teoria da arte moderna. Anunciando seu programa estético, criar uma obra que fosse movimento, gênese contínua, forma em ação. Então, Paul Klee, gente, foi esse artista que ele vai explorar os elementos visuais. Então, fiquem com essa informação na cabeça. Então, ele vai trabalhar linha, ponto, formas, cores. Ele vai estar dentro ali da teoria da cor, né? Ele vai trazer tudo isso para as obras dele. É só lembrar daquelas obras que tem os quadrados em cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. Há ressalvas, mas eu não vou falar sobre isso agora, sobre o magenta, mas esquece, tá? Sobre as linhas nas verticais que vão formar esses espaços, tá? Então, só lembrar do Paul Klee, é esse artista aí, que até hoje a gente tem, né, as estampas das obras dele em vários produtos, enfim, tá? Então, o Paul Klee, ele vai trazer isso. Guardem essa informação com vocês. E olhem também a imagem aí que tem, né, uma sequência de linhas e formas, né, sequenciais, uma do ladinho da outra. Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente a pintura do movimento de Paul Klee. Letra A. Representa o deslocamento de corpos no espaço, projetando no quadro a sequência de imagens percebida no olhar. Então, até poderia ser, né? Mas essa sentença, ela ficaria melhor, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, um quadro futurístico, do futurismo. Quase não sai, desculpa. Do futurismo, que vai falar sobre movimento, que repete imagens e sequências, na qual a gente vai ter, né, essa projeção de quadros e ver, né, que a imagem está em movimento. Então, assim, essa sentença ficaria melhor se a imagem não fosse do Paul Klee, por exemplo. Fosse uma outra imagem aí do futurismo, tá? Letra B. Figura na tela o ritmo acelerado da vida moderna que o olho capta de forma imprecisa, sobrepondo imagens para imprimir o dinamismo. Essa sentença também ela é perfeita se fosse um quadro, tá, do futurismo, tá? Futurista. Que também vai trabalhar esse dinamismo. Essa palavra é super comum, inclusive, para esse movimento artístico, tá? Letra C. Produz artifícios ilusionistas que permite representar com formas simultâneas as diversas figuras que a realidade assume sucessivamente diante de nós, né? Poderia ser duas formas interpretativas aí, tá? Pode ser, de repente, uma op art, né? Questão desses artifícios ilusionistas, mas também, de repente, trazer formas diferentes da realidade, se eu estivesse falando, de repente, de surrealismo, tá? Então, também elimino essa questão. Cria o movimento com elementos plásticos da pintura, explorando os componentes energéticos da linha, utilizada para transpor visualmente seu instinto criativo. Lembra que eu falei que o Paul Klee, isso aí tem que ficar bem na cabeça, que é assim mesmo que eles cobram na prova, tá? Ele utiliza dos elementos das artes visuais, dos elementos plásticos, eles ainda utilizam dessa palavra, né? Porque a gente está tratando aí como se fosse, né, das artes plásticas. Eu falo visuais porque hoje, né, visuais são muitas coisas. São muitas técnicas, né? A plástica é aquela questão mão na massa ali. Mas ainda assim é cobrado nas provas. Então, quando se trata desse artista, né, que é o Paul Klee, que ele é bem cobrado nas provas, tá? Já vi bastante dele.
falou de linha, falou de formas, falou desses elementos plásticos, desses elementos visuais, desses elementos da visualidade, marca que vai estar certíssimo. Beleza? Tudo bem? Então, vamos confirmar, né? Eu falei aqui pra caramba, mas não confirmei. Letra D é a resposta correta dessa sentença. Bora para mais uma. Vamos lá. Em seu livro A Imagem no Ensino da Arte, Ana B. Barbosa, gente, FGV ama Ana B. Barbosa, percebi isso, tá? Porque sempre tem questão de Ana B. Barbosa. Ela é maravilhosa, né? Então, e a gente utiliza muito essa teórica. Então, assim, é importante estar por dentro desse assunto, tá? Quando a gente está tratando aí de ensino de arte. Em seu livro A Imagem no Ensino da Arte, Ana B. Barbosa apresenta a abordagem triangular como meio para desenvolver uma cultura apreciativa em meio escolar, permitindo a leitura crítica de imagens artísticas e do cotidiano, de obras de formas eruditas ou populares, a propagandas. Tal processo se daria por meio de uma alfabetização visual. Para Ana May Barbosa, a leitura do discurso visual, vamos lá, treina o olhar do observador para identificar e classificar obras de acordo com os estilos artísticos a que pertencem. B. Prioriza a análise morfológica de uma obra, cor, linha, volume, equilíbrio e tipos de perspectiva. C. Promove o conhecimento da historiografia sobre a arte como complemento cultural à formação do aluno. D. Foca na significação que os atributos formais conferem à imagem em diversos contextos. Letra E. Desenvolve capacidades visuais inatas e aprimora decisões intuitivas em relação às preferências e gostos artísticos. Antes de falar dessa questão, é importante entender o que é a abordagem triangular. Para quem não sabe, gente, a abordagem triangular de Ana B. Barbosa, ela tem 3 pilares. A leitura, perdão, gente. A leitura, a contextualização e o fazer artístico. Então, precisa dessas 3 coisas, né, para você aplicar essa abordagem nas suas aulas. A leitura, galera, é você entender, você analisar, né, uma obra de arte. Então, eu tenho aqui um quadro, né? Olha eu fazendo propaganda do meu trabalho. Brincadeira. A gente tem aqui uma análise, tá? Então, é uma pintura feita com tinta acrílica, tem plantas, tá bom? Fiz uma leitura desse quadro. E aí eu preciso contextualizar, eu preciso colocar isso, né, num contexto. Seja histórico, seja social, seja cultural, enfim. Então, esse contexto é de uma artista, né, moradora do subúrbio carioca e depois, né, que passa a morar da Baixada Fluminense, tem toda essa relação com sei lá, enfim, com trem, tal, beleza? E aí, contextualizei esse quadro. E aí, o meu aluno, né, o meu estudante, vai, né, aplicar isso na sua prática artística, né? Ele não vai fazer uma cópia do meu quadro. Ele vai pegar essas informações e vai fazer, né? Então, isso vai ser a abordagem triangular, que eu amo, acho maravilhoso, tá? E assim, gente, uma coisa importante, já vi ser cobrado em prova. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, ok? Leitura, contextualização, fazer artístico. Já tive experiência e também a Ana May Barbosa falou sobre isso, né? Que aí a gente pode, né, mudar a ordem aí. De repente, começar com fazer artístico, depois contextualizar, conversar com as crianças, né? Para elas lerem as suas próprias obras, enfim, tá? Eu falo criança, gente, porque eu dou aula para criança, né? Então, às vezes, né, não dou aula para adultos, a não ser vocês, no caso, mas na prática. E aí, isso faz, você pode usar, tá? Esses pilares de forma
da forma que achar mais necessário para determinada função, tá? Então não precisa ser nessa ordem aí que eu coloquei, não. Então vamos colocar lá. Então ela está perguntando sobre a leitura. A leitura é essa análise, né, dentro de um contexto, né, para aplicar no fazer artístico. Então é treinar o olhar do observador para identificar e classificar obras de acordo com o estilo artístico? Somente isso. Ela quer treinar alguém, né? Se eu tenho uma leitura crítica de uma imagem do cotidiano, se eu trato, né, desde obras eruditas a propagandas, eu não preciso treinar ninguém, né? Eu estou ensinando, eu estou permitindo que eles apreciem, tá? Gente, voltando, a leitura também pode ser apreciação, tá? A gente pode aparecer como apreciação, tá? Pode aparecer, em vez de fazer artístico, produção, ok? Tudo bem? Então, assim, já elimina, porque treinar o olhar, né? A gente tá aqui para treinar ninguém. Não temos cachorro, né? Não tem nada disso aqui, tá? Letra B. Prioriza a análise morfológica de uma obra. Cor, linha, volume, equilíbrio, tipo de perspectiva. Não, também tá ali uma coisa, né? Super, olhando só para frente, quando eu falo que estou priorizando só os elementos da visualidade. Vai muito além essa leitura que Ana May traz pra gente, né? Como eu falei para vocês, estou lendo aqui que, poxa, aqui é um quintal de uma avó, ou então estou falando aqui de um espaço periférico. Estou, né, botando muito mais coisas ali dentro da minha leitura, tá? Letra C. Promove o conhecimento da historiografia sobre a arte como complemento cultural à formação do aluno. Promove o conhecimento da historiografia? Não, né? Se eu estou lendo, eu estou proporcionando que o meu aluno ele também faça uma análise, ele também leia a obra, a gente tem uma troca, né? Eu não vou mostrar apenas fatos históricos dentro, né, dessa leitura, tá? Vamos lá. Foca na significação que os atributos formais conferem à imagem em diferentes contextos. Pode ser. Desenvolve capacidade visual inata e aprimora decisões intuitivas em relação às preferências e gostos artísticos. Não, também não estamos aí dentro, né? E foi demais, né? E a gente deixou uma experimentação muito para o aluno, né? Muito para o estudante. Então, a melhor, né? Aí dessas sentenças seria a letra D. Por que seria a letra D? Porque ela vai trazer essa leitura para vários significados, vai trazer os atributos formais, como eu falei lá no início. É uma obra, né, feita em tinta acrílica, né, sobre tela, mas tem diferentes contextos. Posso trazer a relação do subúrbio, posso trazer a relação da minha avó, posso trazer a relação do que eu quiser ali, né? E a gente vai ter uma conversa, uma leitura crítica dessa imagem. Então, a resposta correta, meu povo, é a letra D. Foca na significação que os atributos formais conferem à imagem em diferentes contextos. Tudo bem? Tudo sob controle? Então, vamos lá. Passando para a próxima questão, mas eu vou beber água primeiro. Vamos lá. Essa aqui é muito boa, gostei muito dessa questão. E ela é uma questão bastante também interpretativa, tá, gente? Então, vamos lá. Um docente de arte submete a análise dos alunos duas imagens com o objetivo de realizar um exercício de alfabetização visual sobre produto de design contemporâneo. A primeira mostra uma sacola idealizada pela YKM, né? Não sei se é em inglês, não sei, mas vamos lá. Uma agência de marketing que busca produzir uma comunicação interativa na participação, né, do público. E a segunda mostra a roda de bicicleta do maravilhoso Duchamp. Inclusive, temos conteúdo teórico sobre, né, dadaísmo. Amo. Tá? Um ready-made do Marcelo Duchamp. Então, a gente tem essas duas imagens. Vamos ver o que essa questão pede pra gente. A partir do conjunto de imagem proposto pelo docente, analisa as afirmativas a seguir a respeito da atividade de leitura realizada. Item 1. A sacola desloca momentaneamente ou parcialmente a função da alça, assim como a roda de bicicleta foi retirada de seu local e função habituais. Item 2.
A sacola e a roda de bicicleta são ready-mades, uma vez que valorizam produtos industrializados e feitos em série por suas qualidades estéticas, sensibilizando o olhar do fruidor. Item 3. A leitura das imagens da publicidade e da arte na escola ajuda a exercitar a consciência dos estudantes acerca daquilo que é transmitido por meio da comunicação visual. Então, vamos voltar lá, quase todo mundo viram, né? Resposta. Às vezes eu faço isso, gente. Vamos voltar lá. Finge que não viu, tá? Finge que não viu. Vamos voltar lá na imagem. Então, a gente tem aí a imagem, né? Quando a gente desloca, parece que a pessoa, né, tá pulando corda aí, tá puxando. E a gente tem o ready-made, que é quando a gente retira um objeto do cotidiano e dá um status de arte para ele. Então, assim, gente, uma coisa é o ready-made, que ele tem ali um conceito por trás daquilo, está tirando a ideia do cotidiano dando novo significado, e temos aí a sacola que ela modifica a forma de carregar, mas em nenhum momento está modificando um conceito. Concordam? Então vamos lá. A sacola desloca momentaneamente ou parcialmente a função da alça, né? Isso é verdade. Assim como a bicicleta foi retirada do seu local de função habitual. Correto? Correto. Então, número 1, corretíssimo. Número 2, a sacola e a roda são ready-made, uma vez que valoriza o produto industrializado e feito de série, de forma estética, tentando sensibilizar o olhar do fruidor. Não, né, gente? A roda, a gente sabe que o conceito atrás dela, né, tirar esse objeto cotidiano e dar um novo status de arte. Outra coisa é a sacola, que ela só está modificando a forma e também tentando fazer uma propaganda para chamar a atenção do seu público. Então, ela não é um ready-made, ok, gente? Ela não está ali querendo sensibilizar, trazer um novo conceito, uma nova forma de ver a arte, nada disso, tá? Então, 2 não está correto. Número 3, repara que isso tudo é análise de imagem e análise do que está escrito, gente, tá? A gente tem que saber um pouco desse conceito, mas a gente precisa analisar também bastante. E as questões da FGV, elas são assim. Elas são questões que a gente precisa analisar e ler com calma. Número 3. A leitura das imagens da publicidade da arte na escola ajuda a exercitar a consciência dos estudantes acerca daquilo que é transmitido por meio da comunicação visual. Né? Essa resposta está correta, porque, né, os estudantes eles precisam ver os meios que a comunicação visual ela vai trazer para a gente, como ela vai mostrar e trabalhar, né, a visualidade. Tá? Então, é importante trazer essa consciência da leitura de imagem, tanto da publicidade da arte, para eles fazerem um link, né, como assim fiz com vocês aqui, e ver como isso é transmitido através dessa comunicação visual. Um tem uma função, né, tem um objetivo, o outro tem outro objetivo. Então, a resposta correta que vocês já tinham visto é 1 e 3, tá bom? Tudo bem? Tá de boas? Então, vamos lá. Essa imagem aqui, né, o Errante sobre o Mar de Névoa, que é século XIX, romantismo, tá? Então, vamos ver o que eles pedem aqui, ó. Essa imagem é bem conhecida, né? Os artistas românticos do século XIX representaram as manifestações das forças da natureza como expressão do sublime. Para o romantismo, o sublime era um fenômeno baseado em uma concepção rigorosa de mimesis e de decoro artístico, um critério baseado em princípios de clareza e harmonia ditados por modelos consagrados de representação da realidade. C. Um princípio estético associado à elevação do gosto e apreciação do belo mediante a exercício aprimorado da mimesis. Letra D. Um sentimento de mistério diante do inominável que apenas a criação poética, artística desvela e permite intuir. Gente, né? Que já a gente começa a ficar cansado, né? Dessas palavras tão difíceis. Mas
se eu não sei nada sobre romantismo e tem 3 questões que falam de mímese e uma não, se eu fosse chutar, eu chutaria, né? Mas vocês não vão, né? Lógico que eu vou explicar aqui para vocês. Mas repara só, 3 sentenças, 3 letras aí, A, B e C, elas falam praticamente a mesma coisa, né? Elas estão falando da concepção rigorosa de mímese, né? O que seria mímese, gente? A cópia, tá? Reprodução. Representação da realidade, né? Representação ali, exercício de representação bem próximo da realidade. Então, assim, por eliminação real, gente, eu ia marcar a letra D se eu não soubesse nada sobre romantismo, tá? Nada sobre os artistas românticos, sei lá do que se trata do sublime, né? Faria isso. Mas nós vamos entender aqui o que é e quais são as características do romantismo. Bora lá. As principais características do romantismo, tá, gente? É a valorização da Idade Média, tá? Vai ter o teocentrismo, a questão, né, com Deus como centro de tudo. O sentimentalismo, o exagero, o mistério, os fatos heróicos, o amor idealizado, o bucolismo, a questão bucólica, aquela imagem mais bucólica, e a oposição ao clássico. Se o clássico, ele representa a realidade, então, ó, tudo que... Então, se ele está oposto à realidade, a gente já vai eliminar essa questão da mímesis, já vai eliminar essa questão da representação do real, né? A gente vai perceber também que na própria imagem que ele mostra ali, a gente não tem uma... A gente sabe que é um homem, né? Mas a gente tem de costas ali, mas a gente não tem algo tão realista na palavra, não estou falando de movimento, tá? A gente consegue pela imagem, né? E consegue sabendo que o romantismo ele vai estar muito ligado a esses fatores, esses fatos históricos, esses mistérios, esse exagero, esse sentimento exacerbado, né? Esse amor idealizado, tá? Vai trazer tudo isso para a obra e vai se opor à realidade. A realidade que eu digo, a técnica realista, né? Vai se opor ao clássico, essa questão de reprodução, né, do real. Então eu vou voltar lá na minha questão e vou eliminar. Então eu tenho, no primeiro, baseado numa concepção rigorosa de mímesis. Meu, vocês me com memes, gente. Tô com meme na cabeça. Porque eu falei mais cedo com meus alunos sobre meme, né? A representação de meme, mas enfim. Como símbolos, né? Mas enfim, vamos lá. Um fenômeno aí, tá falando de concepção rigorosa de mímesis, né? Vai falar depois na outra, representação da realidade. Se o romantismo ele vai ao oposto disso, então já elimina essa questão, tá? O letra C fala a mesma coisa, estética, sociedade, elevação do gosto, prestação do belo, mediante, né, o exercício aprimorado aí da mímesis mais uma vez. Então eu elimino mais uma vez, já que ele não tá relacionado, né? Mesmo que eu não saiba essa expressão do sublime, o que tá diante disso? E aí, para o romântico, né, para o artista romântico, ele vai trazer o sublime para ele, esse sentimento de mistério, tá? Esse sentimento de belo, que está, na verdade, acima do belo. Isso está relacionado, gente, à estética, tá? Que é a filosofia da arte. Então, o sublime, dentro do romantismo, vai estar relacionado a isso. Né? Esse sentimento de mistério, essa relação de ser acima do belo, algo incansável, algo que não tem como a gente nomear, tá? Dentro do romântico. Então, a resposta correta, galera, é a letra D. Beleza? Tudo bem? Tranquilo sobre os românticos? Então, se lembrar, né? Amor romântico, aquela coisa, né? Que está acima de tudo, né? Aquela coisa misteriosa, não sei se amo, não sei se eu não amo. Beleza? Brincadeiras à parte, só para vocês entenderem o que é artistas românticos. Vou passar para a próxima. Rudolf Laban é um teórico, tá, galera? Da dança, tá? Ele é um teórico muito legal e eu já contei para vocês, né? Mas eu faço dança também. Não sou formada em dança, tá, gente? Eu sou formada em artes visuais.
hoje artes visuais, mas na minha época, né? Me senti uma velha agora, tá? Eu estudei educação artística, né? Na época ainda existia educação artística, então a gente tinha aula de todas as linguagens. O meu foco acabou sendo em artes plásticas, mas a gente teve, né? Dança, música, teatro. Não que eu seja boa em todos, não, tá, gente? Eu gosto bastante, mas o meu foco é artes visuais. E a gente acaba vendo, né, ao longo da nossa trajetória aí dentro das escolas, infelizmente, né, as linguagens elas não são divididas, então a gente acaba tendo que dar conteúdos, né, dos nossos pares aí, e acaba estudando e conhecendo um pouco mais, tá? E eu faço dança, né? Eu gosto, eu pratico, né? Jazz e balé, então eu acabo tendo uma proximidade aí com a minha professora de dança, sempre troco uma ideia com ela, né? Dessa parte teórica, eu gosto bastante. E aí o Laban, ele organizou em seus estudos uma linguagem conceitual específica para auxiliar na análise dos vários aspectos da movimentação humana, tá? Assinale a afirmativa que descreve corretamente um desses conceitos. A corêutica, quase não sai, diz respeito à relação sinergética entre os movimentos da dança e a música de acompanhamento. Letra B. A cinetografia designa um método de registro dos movimentos por captura em vídeos desde os diversos ângulos. Letra C. A eucinética aponta para os afetos subjetivos do dançarino que devem ser excluídos da performance. Letra D. A cinetografia indica a dimensão imagética dos movimentos resultante da influência da sua execução. E letra E. A eucinética concerne a dinâmica expressiva e a dimensão qualitativa das manifestações dos movimentos. Galera, então, essa daqui é super teórica. Tá, gente? É super teórica, então a gente tem que saber, tem que entender. Quem foi Rudolf Laban, né? E o que significa cada um dessas palavras. Já digo que tem uma palavra aí que não tem nada a ver com o Rudolf, tá? Não tem nada a ver com Laban. Vamos lá. A coreologia é um método científico de análise da dança criado pelo Laban, tá? E essa coreologia ela é estruturada em duas categorias, que é a coreoêutica e eucinética. Que uma, galera, vai abordar as ações do corpo, tá? Como o meu corpo se movimenta, tá? Ele se movimenta. Já a outra vai estudar os princípios do espaço, da harmonia espacial. A altura, a largura, a profundidade, os planos, né, os níveis alto, médio, baixo, tá? Lógico que essas duas categorias, podemos dizer assim, elas precisam trabalhar juntas. Só que uma vai falar da relação humana, né, a relação do corpo nesse espaço. Tá? Então, vai ter afluência, né? Vão ter várias aí estruturas que eu não vou tratar aqui hoje, até porque não está pedindo isso na nossa questão, tá? Então, a coreologia, ela vai ter a corêutica e a eucinética. Monique, então, do que se trata a cinetografia? Gente, cinetografia não tem nada a ver com dança aí. A cinetografia é uma técnica de fotografar objetos em movimento, tá? Então já elimina letra B e C, não tem nada a ver. Então vamos lá. Se a corêutica diz respeito ao espaço, à harmonia espacial, e a eucinética ela diz respeito ao movimento, eu já vou ver ali que a letra A eu vou eliminar, né? Se diz respeito à sinergia entre o movimento da dança e a música de acompanhamento. Nada a ver. Tá falando sobre a harmonia de espaço. Espaço. Tá? Por exemplo, se eu estou dentro de um trem Japeri, eu tenho espaço, né? Às 6 da tarde. Se eu estou dentro do Japeri, né? Às 9 da manhã, eu tenho outro espaço. Beleza? Então, a corêutica é essa relação de harmonia no espaço, tá? Então, letra A já elimino também. A eucinética aponta para os afetos subjetivos do dançarino que devem ser excluídos. Gente, então assim, vamos voltar lá. Se eu estou falando dessas ações corporais, diferentes configurações sociais, culturais e corporais, que ele vai trazer, né, esses fatores do corpo, eu não posso excluir jamais, né, os afetos subjetivos desse dançarino. Isso faz parte também dessa questão corporal,
Então, a letra C, eliminei também. A cinematografia eu eliminei também, né? Porque esse aqui é o ato de fotografar objetos em movimento. O que me sobra, letra E. Vamos ler para ver se está correto? A eucinética concerne a dinâmica expressiva e a dimensão qualitativa da manifestação dos movimentos, né? Monique, essas palavras são muito difíceis, não sei o que, né? Falou de dimensão qualitativa, falou de movimento, gente. A dinâmica expressiva desse corpo já marca que é a correta. Beleza? Vamos ver? Corretíssimo? Show de bola, gente? Vou passar, que ainda faltam 2, eu acho. Eu falo muito, meu Deus, perdões. Mas bota aí, gente, vai dar tudo certo. É importante a gente falar sobre tudo isso aqui. Vamos lá. Essa daqui, gente, é muito legal, né? Vai trazer a questão da questão indígena para os ensinos de arte e tudo mais. E é uma questão interpretativa, mais uma vez, aí para vocês. O avanço da presença indígena na academia e a revisão do cânone artístico tem fomentado, a inserção de trabalhos produzidos por povos originários em museus de arte, ampliando sua presença para além de coleções etnográficas e arqueológicas. No Brasil, esse movimento ganhou força nos últimos anos. Instituições como a Pinacoteca e o Museu de Arte de São Paulo investem na aquisição de obras, organizam mostras e contratam curadores indígenas com a proposta de repensar seus acervos. O fenômeno descrito é impulsionado pelo, letra A, protagonismo indígena na arte contemporânea, promovendo visibilidade política aos povos originários. Letra B, flexibilização do cânone da arte para incluir artefatos indígenas como objetos de análise antropológicas. Letra C, aproximação com outras formas de produção cultural, de forma a reafirmar as categorias do belo. Já elimina isso, pelo amor da deusa. Letra D, incorporação de peças ameríndias para popularizar espaços independentes e informais da arte. Jamais, né? A gente está falando de museu também, está falando de outros, né? Não necessariamente só independentes, né? A gente tem tantos museus que não são independentes. Elimina também. Letra E, interesses por objetos naif e artesanais no campo da história da arte, hierarquizando os gêneros artísticos. Deus me livre, né? Que a deusa me livre. Jamais também. Elimina. Então, a resposta correta só pode ser o protagonismo indígena na arte contemporânea, até porque a gente está falando sobre isso. Ok, galera? Vamos que vamos. Eu acho que essa é a última. Acho que é. A presença de museus na grande rede mundial possibilita aos usuários, para além do caráter de um mero observador, a oportunidade de acesso a registros textuais, linhas do tempo, links para outros sites, participação em listas de discussão, envio de mensagens eletrônicas, consulta a banco de dados, atualidades, eventos relacionados ao museu, bem como a de simplesmente navegar. A experiência dos museus virtuais exemplifica uma série de características que mostram a aplicabilidade dos ambientes virtuais no ensino de arte. Percebam, mais uma questão interpretativa e da nossa prática dentro de sala de aula. Então, prestem muita atenção nessas questões, que, assim, cara, vai dar certo. Foco nesse processo. Analisem, gente, leiam a questão, tá? As afirmativas a seguir identificam corretamente essas características, à exceção de uma. Está falando sobre exceção, gente. Assinale-a. Letra A. Favorecimento de interdisciplinaridade ao mesclar tipos diversos de mídias. Aumento da interatividade na experiência de contato com as obras de arte. Oportunidade de aprendizado da programação avançada requerida para o uso da rede. Letra D. Facilitação do acesso ao patrimônio artístico da humanidade via internet. Corretíssimo. Letra E. Percepção das possibilidades inovadoras de composições plásticas com recursos digitais. Perfeito também. Então, a única que está aí, ó, nada a ver com coisa nenhuma, é a questão da programação, né? Avançada para usar a rede. Eu não preciso de uma programação avançada para avançar a rede, nem vou aprender isso durante uma visita a museus virtuais. Então, a resposta correta, exceto, é a letra C, pessoal. Galera, espero, né, ter proporcionado aqui uma aula
bacana para vocês. Desejo uma prova maravilhosa. Marquem o X na resposta correta lá. Vocês têm toda chance do mundo. Vocês estão aí se preparando para isso. Acredito no potencial de vocês, tá? Qualquer dúvida, estou por aqui. Manda mensagem por Mário, manda mensagem para mim, manda mensagem para Suelen, tá? E a gente vai trocando ideia, tá? Boa prova a todos. Um beijo. Até a próxima, meu povo. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.